você precisa saber sobre o pré-operatório da laparoscopia com o Dr. Felipe Lanner, que é especialista no assunto. Doutor, o que as mulheres precisam saber sobre o pré-operatório de uma cirurgia por vídeo? Vamos lá, então. Primeiro, a gente tem que saber qual foi o motivo da indicação da cirurgia, né? Muitas vezes são pacientes encaminhadas e que a gente precisa fazer alguma investigação adicional. Então, a gente sempre pede alguns exames de imagem. É muito comum, principalmente na endometriose, que é a cirurgia que eu mais trabalho hoje, né? Se solicitar uma ressonância, às vezes colonoscopia. Existe um ultrassom específico para endometriose, que é um ultrassom com preparo intestinal. Além dos exames de imagem, a gente sempre coleta alguns exames laboratoriais, né? Exames de sangue. E se faz também alguns exames adicionais de eletrocardiograma, cardiológicos, quando necessário, por exemplo, um ecocardio, e até mesmo um raio-x, né, de tórax, dependendo do caso, né? E tudo isso também é direcionado conforme algum tipo de comorbidade, alguma doença que a paciente possa ter. Então, mais uma vez, a gente lembra que cada paciente é única e demanda exames e um atendimento diferenciado, personalizado. E Exatamente. essas pacientes todas passam por consulta com anestesista? Todas. Então, ainda na consulta pré-operatória, onde a gente faz a solicitação da cirurgia, a gente já orienta sobre a marcação da consulta com o anestesista, né? A consulta vai ser para o anestesista avaliar essas comorbidades e, se é necessário, mais algum exame complementar, né? A partir dessa consulta também, ele explica para a paciente os tipos de anestesia que podem ser utilizados, né? E orienta sobre o tempo de jejum, sobre exames que devem ser levados no dia, sobre tipos de preparo que são realizados para a cirurgia. Isso é importante, né? Quando a gente pensa no jejum para a cirurgia, toda cirurgia necessita fazer jejum, aí a gente tem também as cirurgias de emergência, né? Mas o ideal seria que a paciente estivesse em jejum e por quê? Então, em cirurgias de emergência, onde há um risco de vida da paciente, a gente faz independentemente do tempo de jejum, né? Mas nas cirurgias eletivas, sempre é orientado um período de pelo menos 8 horas de jejum total, né? Mas esse é o tempo mínimo. Muitas pacientes acabam esperando 8 horas para comer alguma coisa e contam a partir dali, né, o jejum. Um jejum de 10, 12 horas também ajuda bastante, né? Porque é um tempo onde o estômago fica mais vazio e o intestino também. Isso facilita tanto para a anestesia quanto para a realização do procedimento em si. Porque como você vai mexer ali por dentro, né? Um estômago cheio, isso atrapalharia o processo. Isso, e não só isso, atrapalha principalmente a anestesia. Porque o estômago cheio, existe um risco da paciente vomitar e aspirar esse alimento que ainda estava ali. Então, o risco anestésico aumenta. Então, a gente sempre pede esse período mínimo de jejum para diminuir o risco dessa paciente no momento de anestesiar, né? Doutor, quando a gente pensa num pré-operatório para uma cirurgia de vídeo, tem pontos, como você já citou, né? E eu queria agora que você explicasse a importância das pacientes fazerem o que é pedido e indicado. Então, toda cirurgia demanda um tempo grande entre a paciente consultar, a gente conseguir agendar e realizar a cirurgia. Quando algum exame fica pendente, ou a gente marca a cirurgia e a paciente não faz a consulta pré-anestésica, ou não leva os exames completos para o anestesista, muitas vezes atrasa o processo, ou a cirurgia tem que ser reagendada, ou até mesmo cancelada, né? Por isso que a gente reforça principalmente o tempo de jejum, que às vezes a paciente não leva em conta aquilo ali e acaba chegando lá num horário errado ou comeu no horário errado e a gente acaba tendo que cancelar o procedimento, né, por causa do andamento dos horários do centro cirúrgico. Então, é o que eu sempre falo, assim, se tem um estudo sobre, se tem algo nos norteando, a gente tem que seguir para que a gente atinja o resultado que a gente busca, né? Exatamente. Além do tempo de jejum, que a gente explica muito, né, eu sempre recomendo que leve os exames, que faça uma consulta pré-anestésica bem completa, isso é extremamente necessário. Algumas peculiaridades, como retirar piercings, ter um cuidado com as unhas ou unha de gel, que pode atrapalhar o uso do oxímetro para se verificar a saturação no transoperatório. Todas essas orientações são dadas nessas consultas. Então, no momento que a paciente não faz, sim, pode aumentar o risco cirúrgico.
Então, a consulta pré-operatória ela é importantíssima para que a paciente tire todas as dúvidas e também entenda o que vem pela frente, né, doutora, e esteja preparada. Exatamente, para se preparar para o dia da cirurgia, para o dia seguinte à cirurgia e principalmente para os primeiros, digamos, 15 ou 30 dias de pós-operatório, né? Que vão demandar toda uma recuperação, uma série de cuidados, que o ideal é já se planejar numa consulta pré-operatória, já entender o que vai precisar evitar ser feito, quando que vai poder retornar ao trabalho. Isso é muito importante, né? Tanto para o médico, para o cirurgião, quanto para a própria paciente. Isso é bem importante porque, às vezes, a pessoa acha é só uma cirurgia, mas existe vários fatores por trás, tanto antes, durante e o depois, para chegar no que se deseja, se almeja, que é uma cirurgia que obtém o resultado almejado, né? Eu acho que é bem importante a gente comentar também que nas cirurgias, principalmente para endometriose, a gente recomenda um preparo intestinal específico, que também é feito nos exames pré-operatórios. E quanto mais vazio e limpo tiver o intestino, melhor para ser feita a cirurgia. Né? Então, todos esses preparos diminuem o risco cirúrgico, o risco pós-operatório e aumentam o sucesso da cirurgia. Olha só que legal, adorei. E se você tem mais dúvidas sobre esse assunto, se você quer entender ou até marcar uma consulta com o doutor, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura o Dr. Felipe Lanner e agenda a tua consulta, porque como a gente fala aqui a gente compartilha algumas dicas, mas nada substitui uma boa consulta, né, doutor? É verdade, a consulta é muito importante, principalmente a pré-operatória. Muito obrigada por dividir tanto conhecimento. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Até mais. Obrigado. Telas na infância. Quem vai trazer muita informação de qualidade para nós sobre esse assunto é a Ju, a nossa psicóloga. Bem-vinda novamente. Obrigada. Ju, quando a gente pensa em infância, telas, eletrônicos, o que a gente precisa compreender sobre esse assunto? Eu acho que as pessoas precisam entender, além da qualidade do desenho animado, do jogo, do que está sendo assistido, a quantidade também. Porque tem uma quantidade de horas específica para cada idade, segundo a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, por um motivo, né? O uso excessivo, acho que tudo em excesso não faz bem, né? Mas o uso excessivo de telas causa prejuízo para o desenvolvimento, para o cérebro. Isso é desenvolvimento científico, né? A ciência está desenvolvendo em relação a isso, ela sabe o prejuízo que causa, então isso é muito importante. A quantidade e a qualidade, porque está saindo muito estudo em relação a o que colocam dentro do desenho animado que causa vício. Eles são feitos para causar vício. Né? Então, desde as cores, a passagem rápida de uma cena para outra, a movimentação. Então, essas coisas são causadas para isso. E a gente aí vê que esses desenhos animados, hoje em dia, muitos que parecem que são bons, tem coisas que não são legais dentro do próprio desenho. Olha só como é importante a gente trazer esse assunto, porque são dois pontos extremamente essenciais: tempo e qualidade. Quando a gente deixa uma criança, e aí imagina juntar os dois, muito tempo e péssima qualidade. O que isso vai trazer de benefício para essa criança? O que traz de malefício para essa criança? Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um filho de 5 anos. Quando ele tinha mais ou menos 3 anos, ele estava abrindo a geladeira o tempo inteiro. O dia todo abrindo a geladeira. Eu falei, que estranho, será que ele está com algum tipo de ansiedade? Está acontecendo alguma coisa? Eu fui olhar os desenhos que ele estava assistindo. Ele estava assistindo um que o personagem abria a geladeira e ele dizia, o que vou comer? E o programa inteiro, o desenho inteiro era sobre isso. E ele fazia igualzinho. Ele abria a geladeira, o que vou comer? E comia, mesmo sem fome. Então,
a gente tem que identificar no comportamento dos nossos filhos, das crianças, o que está acontecendo, se tem alguma coisa que não está legal, e observar o que a criança está assistindo. Porque muitas vezes é imitação do desenho animado. E a gente tem vários aí, que a filha maltrata o pai, não vou ficar lá falando o nome dos desenhos, mas assim, filha maltrata o pai, o outro faz coisa errada, tem muitos com vilões, né, que a criança às vezes pode também ter pesadelo. Então isso causa um prejuízo muito grande no dia a dia da criança. E não só fora, né, não só no cérebro, porque Tudo que a gente tem já sabe, né? toda a parte do desenvolvimento do cérebro quando assiste eletrônico, quer ver? Se assiste à noite, na hora que está para liberar a melatonina para dormir, né, dentro da tela tem uma luzinha que faz diminuir a produção de melatonina. Ou seja, diminui a produção, eu perco o sono. Então, a gente tem que observar tudo isso. Não só a qualidade, o que está sendo assistido, porque está repetindo comportamentos, a quantidade, o horário, o comportamento, porque afeta muito o comportamento. Outro exemplo pessoal também é quando eu comecei a ver uma mudança de comportamento, de não aceitar as coisas, ele estava fazendo um pouco mais de birra, não estava se comportando tão bem, sendo que era uma criança que se comportava super bem. Eu mudei o desenho que ele assistia à noite para de dia. Então, ele começou a assistir de manhã. Teve uma mudança gigantesca no comportamento. Então, às vezes, a gente fica fazendo técnica, fica indo para psicólogo, fica fazendo um monte de coisa, sem identificar o contexto que essa criança está vivendo, o que ela está assistindo, como é que está a rotina. E, às vezes, é uma pequena mudança na rotina que já vai causar uma grande mudança no comportamento e no desenvolvimento. Que legal, que importante, Ju, compartilhar essas experiências. E aí eu faço uma pergunta. Quando a gente aí tem essa noção de tempo, quando a gente ajusta o horário, vamos para as opções, né? O que a gente mostra para essas crianças? Agora, eu vou fazer então meu marketing pessoal. Eu estou lançando um desenho animado chamado Turminha da Jujuba, que veio para realmente revolucionar a história do desenho animado. Eu sei que tem alguns que são legais, que a gente consegue assistir, que tem conteúdo legal, mas pela primeira vez, por trás, vai ter todo um estudo científico. Eu estou lançando um desenho que cada episódio vem para ensinar uma habilidade nova para a criança. Então, todos os desafios do dia a dia da criança, desde aprender a dividir um brinquedo, conseguir regular as emoções, fazer uma atividade que está difícil, provar um novo alimento. Então, todo episódio vai vir para ensinar uma nova habilidade. E um dos grandes diferenciais é que as músicas são todas autorais, não é mais do mesmo, e essas músicas elas vão ser relacionadas a como desenvolver aquela habilidade. Então, eu juntei várias técnicas cientificamente comprovadas para fazer esse desenho, para conseguir realmente ensinar as habilidades e ter um desenho de muita qualidade para as nossas crianças. Ah, Ju, que sensacional, que lindo, que maravilhoso. Esse eu vou deixar minha filha olhar. Com certeza. Ju, e onde a gente assiste? Como que faz? Divide conosco. Eu já O quero olhar, me manda alguma coisa, já quero colocar para ela olhar. Delícia! O lançamento vai ser dia 15 de julho. Eu vou lançar em São Paulo, vai ter um evento lá, que vai ser passado pela primeira vez o primeiro episódio lá. Só que junto com isso vai ter no YouTube o lançamento no mesmo dia, no mesmo horário. Então fiquem ligados no YouTube, entra lá, segue, coloca lá o sininho para vocês conseguirem de primeira mão assistir o primeiro episódio, que tá a coisa mais linda desse mundo. Então compartilha para nós aí como que a gente acha no YouTube, vai ter no Instagram, Instagram, com coloca certeza. todos os dados aí para nós. É Turminha da Jujuba Oficial. Então já vamos lá, todo mundo na Turminha da Jujuba Oficial. Ju, adorei. Obrigada. Obrigada por compartilhar, obrigada por esse trabalho incrível. E logo, logo ela volta para a gente rodar aqui nessa TV. A esse Turminha da desenho, Jujuba. a Turminha da Jujuba, porque eu tenho certeza que foi pensado com muito carinho, porque uma mãe de 2, com tantas experiências, com tantas crianças atendidas, sabe o que está fazendo, né, Ju? Com certeza. Eu digo que eu estou fazendo isso porque era o meu propósito, estou deixando um legado e agora ainda mais, porque no meio desse processo do desenvolvimento do desenho,
eu diagnostiquei o meu bebê, né, na época com 6 meses, com características de autismo. Eu bati o martelo, porque está muito claro para mim as características, mas ainda vou no médico levar para diagnóstico. Então, assim, além do meu propósito de vida, de ajudar as pessoas, de transformar o mundo, agora ficou um legado ainda mais pessoal para poder deixar algo de qualidade para os meus filhos. Que lindo, Ju. Me arrepiei. Obrigada, viu? Obrigada Parabéns também. pelo trabalho e quero ficar por dentro, vou seguir tudo, vou acompanhar daqui e logo, logo a gente compartilha aqui com o pessoal também, né? Obrigada. Até a próxima. Até. Você sabia que o estresse e a ansiedade podem causar algumas manifestações na boca? A doutora Angélica vai nos contar tudo sobre esse assunto. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa aí no estresse, na boca, ansiedade, o que esses sintomas podem trazer de sintomas na boca? Essas situações, né, esses sentimentos, como que a gente fala sobre o estresse? Então, Mari, o estresse e a ansiedade parecem que fazem parte do nosso modelo da sociedade atual, né? Hoje estamos todos correndo contra o tempo, correndo para entregar trabalhos, correndo para deixar o filho na escola. Isso é muito comum, especialmente na vida da mulher e da mãe moderna, né? Então, algumas pessoas acabam adoecendo por esse motivo, né? A gente já sabe que o estresse e a ansiedade causam muitos danos à saúde. E na boca, inclusive. Então, a boca também pode manifestar algumas condições, tem algumas repercussões que são causadas pelo estresse e pela ansiedade. E nesse contexto, eu posso citar várias lesões, né, que são causadas pelo estresse, mas eu queria começar falando sobre as doenças imunologicamente mediadas, ou doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, elas são causadas por um desequilíbrio no sistema imunológico. Então, o sistema imunológico que deveria nos proteger de infecções, né, deveria nos proteger de várias situações, ele acaba atacando as células do nosso próprio organismo. E isso acaba causando danos em órgãos e tecidos. E aí, quando essas doenças, elas são multifatoriais, mas a gente observa que os pacientes que apresentam essas lesões, né, autoimunes na boca, elas obrigatoriamente passaram por algum período estressante, seja por um conflito familiar, seja por uma mudança de emprego, a perda de um ente querido. Então, a gente observa que tem essa relação. Então, o estresse funciona como um gatilho para essas doenças autoimunes que o paciente já tem uma predisposição a ter. E aí, como que essas doenças autoimunes vão se manifestar na boca? Elas podem se manifestar como placas brancas ou placas avermelhadas, com áreas ulceradas, ou como aftas recorrentes e dolorosas. São diversas as manifestações bucais, tá? E muitas vezes elas vêm acompanhadas de condições sistêmicas, como doenças inflamatórias intestinais, doenças reumatológicas, síndromes autoimunes. Então, é um conjunto de situações, mas que a gente observa que tem uma relação forte com o estresse e a ansiedade. Então, no tratamento, além de usar estratégias locais, né, tratamentos locais, a gente precisa também do auxílio, muitas vezes, de um psicólogo, de um psiquiatra, porque o tratamento é multidisciplinar, né? Assim como as causas também são multifatoriais, a gente tem que lidar de forma multidisciplinar. E como que a gente faz para fechar esse diagnóstico, né? Também são fatores que é importante a gente descobrir, ter esse diagnóstico mais cedo. Em geral, essas lesões, elas apresentam-se com sintomas. Então, isso faz com que o paciente procure o tratamento logo. Existem algumas doenças autoimunes que são consideradas potencialmente cancerizáveis, então que podem se tornar câncer um dia. Mas, em geral, elas manifestam-se com dor.
Então, vão ser ulcerações, né, que vão incomodar o paciente para mastigar, para se alimentar, para deglutir. E isso acaba fazendo com que o paciente busque atendimento de forma precoce, né? E o tratamento é um tratamento simples, em geral, né? É claro que exige uma investigação, então muitas vezes nós temos que solicitar vários exames, né? Nós temos que fazer contato com vários profissionais, como o reumatologista, o gastroenterologista, acompanhar, né, com o psicólogo, o psiquiatra desse paciente. Então é uma investigação aprofundada, né, para a gente oferecer um tratamento simples. Basicamente é isso. Então, as doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas ao estresse e a gente observa um ciclo vicioso, porque o estresse gera esse gatilho para a manifestação da doença autoimune e a partir do momento que o paciente está com essas lesões da doença autoimune, isso gera estresse e ansiedade. Então, a gente tem um ciclo vicioso. E isso é muito danoso para o paciente, né? E a gente precisa resolver essa questão o mais rápido possível. Mas não são só as doenças autoimunes que estão relacionadas ao estresse e à ansiedade. O que eu trato bastante no consultório também é a síndrome da ardência bucal. Essa é uma condição que é mais recente, foi mais recentemente relatada, né? E o que o paciente sente? Ele sente uma ardência, uma queimação em diferentes níveis. Tem pacientes que sentem esse desconforto o dia todo, e tem pacientes que vão sentir esse desconforto mais leve de manhã, que vai piorando ao longo do dia, mas que pode ser muito incômodo a ponto do paciente não conseguir fazer as suas atividades normais. Eu já tive pacientes que me relataram que estão à base de medicamentos para dormir, porque só dormindo é que não sentem. Então, é bem complicado e não se sabe exatamente a etiologia dessa síndrome da ardência bucal. Mas o que se observa é que todos os pacientes com síndrome da ardência bucal apresentam ou ansiedade ou depressão. Então, esse é um tratamento, novamente, multidisciplinar, multiprofissional. A gente precisa da ajuda de outros profissionais de outras áreas para poder manter esse quadro emocional do paciente sob controle, para que o tratamento clínico surta um efeito melhor. Olha só que interessante, né? E quando se trata aí dessa ardência bucal, como que a gente consegue identificar? Por exemplo, no inverno, eu sinto os lábios arderem de ressecamento. É algo parecido? O diagnóstico da síndrome da ardência bucal, ele não é tão óbvio. Por quê? O paciente que tem essa síndrome, ele não tem lesões na boca. Então, esse é um critério de diagnóstico. Eu observo, né, atentamente, faço um exame físico detalhado de toda a boca do paciente e eu não identifico lesões, feridas que possam justificar esses sintomas. Então, se eu observar o teu lábio no inverno, ele provavelmente vai estar ressecado, vai estar descamando, e isso é uma justificativa para o teu sintoma. O paciente da síndrome da ardência bucal, ele não tem justificativa para aqueles sintomas. Então, especula-se que, não se sabe exatamente, mas que envolva distúrbios nervosos, né, como também deficiências nutricionais, que possam estar relacionados com essa síndrome da ardência bucal. Então, os sintomas são bem claros, assim, no sentido de que, especialmente na língua, é o pior local, né, de sintomas, mas o paciente pode sentir a boca toda ardendo sem ter lesões que justifiquem. Adorei. Muito bom, muito conteúdo de qualidade, muitas informações boas. E se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, vai lá no meu Instagram, procure o Instagram da doutora Angélica e lá tem mais conteúdo desse tipo para você poder consumir aí e aprender bastante. Muito obrigada por dividir conhecimento conosco e até a próxima. Eu iria falar mais, mas não deu tempo. Tinha mais umas para citar aí. Os desafios invisíveis da paternidade, com um papai que entende tudo sobre esse assunto. Alan, nosso terapeuta, bem-vindo novamente. Muito obrigado pelo convite e uma felicidade muito grande estar aqui, assim, poder compartilhar tudo isso, né? E falar um pouquinho disso para melhorar também, né, essa nossa fluência como pai, como mãe também, né? E trazer
essa consciência, né? Porque muitas das coisas que desafiam, né, na paternidade e também na maternidade são coisas que a gente ainda nem percebe ou nem enxerga. Os grandes desafios e vem muito do nosso sistema familiar, né? Porque a gente carrega muitas dores do que aconteceu com a gente, das nossas experiências da nossa vida. Às vezes as dores não são dores muito grandes, não são grandes traumas, mas são dores que doeram, né, para aquela criança. Às vezes aquela criança só queria uma balinha e não pôde comprar e entrou num choro desesperador e aquilo para ela é traumático. E talvez ela pode entender que ela nunca pode ter aquilo. Né? Então, não é, eu passei por grandes violências. Não necessariamente, né? Mas o grande desafio, né, de ser o pai e a mãe, né, e aqui talvez falando um pouco do pai, é como que eu olho para o meu pai? Ou para a mãe, né? E como que eu olho para minha mãe? Como que foi isso? Então, às vezes, não só meu pai, meu avô, como que esses homens eram, né? E muitas vezes a gente olha, né? Teve muita violência, né? Antigamente a gente sabe, né, que muitas crianças apanhavam. Eu, na minha geração, assim, na minha criação, não tive isso, né? Mas com certeza meu pai, meus avós viveram isso. Então, muitas vezes a gente quer fazer para o nosso filho com a dor da criança nossa que não recebeu. E isso gera muita confusão no sistema. Porque quando eu vou fazer diferente do meu pai, porque meu pai fez tudo errado, e o que ele fez está errado, e eu sei qual é o certo, eu vou repetir o que ele fez. Eu vou fazer, às vezes, tão errado quanto. Às vezes eu vou errar para o outro lado, porque eu estou fazendo em oposição àquilo. E com certeza, e tu como mãe também sabe, e vocês aí que estão assistindo como pai, como mãe, também sabem que com certeza, eu não tenho dúvida disso, de que cada pai, cada mãe dá o seu melhor. Mesmo que a gente pare e pense depois, podia fazer diferente. Mas eu só sei porque eu fiz e vi o resultado. Mas naquele momento que eu tomei aquela atitude, naquele momento que eu falei aquilo, era o melhor que tinha ali. Então, quando a gente pode também ter essa consciência, a gente pode olhar lá para trás, para esse pai, para essa mãe, para esse avô, e reconhecer também que eu não tenho dúvida que meu pai, a minha mãe, meus avós deram o melhor que eles tinham. E daí eu posso tomar essa força e daí sim, com essa força, fazer um pouquinho diferente. Talvez lá o meu pai me batia. Eu não vou não bater por oposição a ele. Eu vou não bater porque talvez para mim não faça mais sentido, mas eu aprendi por quê. E daí eu paro essa repetição aqui. Mas também eu não vou, porque daí o que acontece às vezes? Meu pai era muito rígido, então eu vou ser muito flexível com meu filho. Isso vai dar errado também. Então eu perco aquela força às vezes da disciplina. Talvez eu não precise fazer da mesma forma que ele fazia, mas eu também posso pegar a força dele, né, nessa questão da disciplina. Então muito hoje que a gente vê, né, e foi acho que até uma confusão que fizeram com essa coisa da disciplina positiva, né, de que pode tudo e a gente perdeu um pouco nisso, mas porque esses pais vieram de um lugar de muita repressão e quiseram dar para o filho a possibilidade deles escolherem, a possibilidade deles fazerem de tudo, né? Então desse lugar também é ruim, porque a criança não tem condição de escolher muitas coisas. Claro que quando tu está conectado com a criança, tu sabe o que ela pode escolher ou não, mas ela não vai escolher tudo. Ela não tem condição de escolher algumas coisas. E tu vai precisar escolher. E ela não vai entender. Às vezes a gente quer explicar, né? Às vezes tem que tomar banho. Por que tem que tomar banho? Porque tem que tomar. Não tem uma explicação. A gente pode até achar uma explicação, mas talvez ele não entenda. E está tudo bem. Porque não precisa entender tudo. Porque vem dessa nossa dor lá de trás, que a gente queria ter entendido por que a gente tinha que fazer isso, por que não podia isso, por que não podia aquilo. Mas é o nosso adulto que queria isso. Então, às vezes, dá o limite a partir desses lugares das nossas dores. Porque tanto a maternidade quanto a paternidade vai nos convidar a olhar para as nossas dores, os nossos medos, os nossos desafios.
Então, o grande segredo é a gente poder olhar para isso, para que a gente possa liberar o nosso filho, a nossa filha, para poder seguir esse caminho, né? Porque se a gente não olha, eles vão repetir igual. Eles vão sentir. Eles vão querer pegar para eles para tentar resolver, porque o filho faz isso. Talvez nós, como filhos, também tentamos resolver coisas dos nossos pais lá quando a gente era criança. A arrogância é nossa, porque nossos pais tinham condição de lidar. A gente achava que não, né? Nesse lugar arrogante que o filho tem de que eu sei, né? E talvez quando a criança chega na adolescência, a gente vê muito isso, né? Esse desafiar, assim, né? De que eu sei o que é melhor. Mas talvez ele precise aprender que não, né? E talvez alguma coisa vai descobrir. Mas o principal é esse olhar, né, para as minhas dores e ver que não é a dor do meu filho, da minha filha que está ali, é a minha. Então, quando eu posso olhar para essa dor e ressignificar ela, eu posso dar para o meu filho o que ele precisa, não o que eu precisava. Que eu vejo muito hoje a gente querendo dar para o filho o que faltou para a gente. E às vezes para o filho não é isso, né? Nossa, é muito reflexivo, passa um filme na cabeça da gente, né? Porque daí a gente começa a analisar as nossas próprias dores e como que a gente está agindo na maternidade, na paternidade, né? E como esse movimento, como a terapia, ela pode ser incrível na formação de pessoas, né? Sim. E não só, né, a terapia sim, mas até os processos de constelação familiar, porque muitas coisas estão lá atrás, né? Lá nos antepassados, numa desconexão minha, né? Numa dor minha que eu estou carregando lá de trás. Então, às vezes, eu estou ali presente, mas estou com uma tristeza muito grande e eu não estou ali. E às vezes a criança, mesmo eu estando ali, ela sente a minha falta. Porque a criança ela é muito sensível. Ela vai sentir o que não é dito. Ela sabe o que está acontecendo. Muito mais do que nós adultos, quando olha, né, para a companheira, para a esposa, para a mãe. Às vezes a gente não identifica, como a mulher não identifica com o marido. Mas a criança sabe. Ela está muito mais conectada com a alma, né, com a essência das coisas. Então, às vezes eu estou nessa dor e a criança está ali sentindo essa falta. Por isso que ela às vezes vai ficar muito apegada, né? Ah, não, só fico com o pai, só fico com a mãe. Porque às vezes ela está sentindo essa falta. E ela quer trazer esse pai de volta para estar junto, né? Sensacional, adorei. Eu espero que você também tenha gostado, que você tenha refletido. E se você quer entender um pouco mais, se você quer tratar as suas dores, coloca lá no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê, Alan, lá você vai encontrar nosso terapeuta e lá você marca a sua sessão com ele. Adorei e até a próxima. Bom. Até a próxima. Você é profissional da área da saúde e tem dificuldade em fechar com novos pacientes? Então, o teu problema está resolvido. Hoje, a Cariana, a nossa mentora, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Cari, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Um prazer estar aqui. Muito bom te receber e entender um pouquinho aí sobre essa mentoria incrível que você montou para os profissionais da área da saúde. Então, assim, a gente vê você inserida nesse universo da saúde, e eu também, que os profissionais têm essa dificuldade, né? De fechar, de trazer novos clientes, novos pacientes. Então, fala para nós o que você vê, né? E a solução que você traz. Então, Maria, o que a gente observa hoje no mercado, né, da saúde? O profissional da saúde, ele investe muito tecnicamente. Ele investe em novos cursos, ele investe em novas formações. Às vezes ele demora anos para sair, né, do círculo, e quando ele chega no consultório, e aí? Como que eu vou trazer pacientes para minha agenda, né? Como que eu vou lotar a minha agenda? Porque é o sonho a priori de todo mundo de lotar uma agenda, né? Então, isso é um dos pilares, né? O processo de vendas é um dos pilares dentro da mentoria Agenda Próspera, né? E eu chamo ele de vendas 360. Por que vendas 360? Porque ele vai em todos os processos da tua venda. Então, assim, primeiro, a gente precisa desmistificar o profissional da saúde de se tornar um vendedor, né? Então, ele precisa vender aquilo que ele faz. Ele precisa perder a vergonha, ele precisa perder o medo, ele precisa, né, ter a atitude da venda, né? Depois,
às vezes ele até consegue, às vezes um profissional da saúde fecha algum evento, ele faz alguma palestra, ele traz um influenciador para divulgar o trabalho dele. Aí vem essa enxurrada de pessoas interessadas no serviço, só que quando ele vai conversar no WhatsApp, principalmente o profissional autônomo, né, que vai fechar o seu serviço, não consegue fechar a venda. Por quê? Porque não tem um processo de vendas, não sabe como negociar, como mostrar valor daquele serviço dele. Eu percebo entre as alunas que vêm, né, na mentoria, elas falam assim, Karina, eu passo o valor, eu passo o que eu faço e a pessoa some. Ou diz que vai conversar com alguém, ou simplesmente não responde mais nada. Então, como que a gente faz essa negociação, esse processo de vendas? Depois, fechei, organizei, depois eu trago esse paciente para o meu consultório. Então, assim, como que eu vou prestar o meu serviço de uma forma encantadora para fazer esse paciente fidelizar comigo, né? E aí, quando eu encontro toda essa formatação de um serviço que eu chamo de serviço 5 estrelas, ou um serviço único, né, no mercado, dentro da área desse profissional, aí ele vai conseguir fidelizar esse paciente acaba indicando ele para outros pacientes. Então, realmente é um círculo, né? Ele fica um 360. Então, é do momento da divulgação online e offline, para trazer esse futuro paciente para o WhatsApp, fechamento da venda, organização do serviço e fidelização. E aí o processo segue. Então, eu sou apaixonada por estudar e ensinar isso e ver as profissionais da saúde tendo aquela sensação assim, eureka, era isso, né? Tem alunas que às vezes assim, elas conseguiam captar 10 pessoas para trazer, né, interessadas no seu serviço e não fechavam uma. E daí depois da mentoria começa a fechar 5, 6, de 10 que entram, né? Então isso é muito legal, é muito bom. Que legal. E assim, você falou tópicos, mas dentro de cada tópico tem muita informação ali dentro. Sim. Ela falou ali sobre o serviço 5 estrelas. Mas como é esse serviço 5 estrelas? Isso. Então, quando a gente fala assim, por cima, é uma coisa, mas dentro da mentoria, entender como isso funciona, poder anotar, ter isso salvo e praticar isso que vai trazer o resultado. E é por isso que é uma mentoria de acompanhamento e são 6 meses. Né? Não é um curso online, e também tem um olhar direcionado para você, né? Então, assim, qual que é a tua área? Qual que é a tua especialidade? Como que é a tua entrega? É home care? É consultório alugado? É o consultório próprio? Tem equipe? É clínica? Sabe? Cada profissional tem a sua dinâmica. Então, o olhar realmente ele é direcionado, ele é personalizado. Claro que a base, né, do que a gente precisa estruturar é a mesma para todo mundo. Só que o olhar ele é diferenciado. Por isso é mentoria. E eu acho importante desse acompanhamento de 6 meses, por quê? Porque o profissional ele vai te passar o feedback do que está dando certo, Isso. do que não deu ainda, e aí tu tem tempo para ajustar e para que dê certo, né? Exato. E também assim, Mari, uma coisa que hoje em dia, a gente está muito focado só no online, né? Então, assim, Instagram e tudo mais. E o profissional da saúde está esquecendo do offline, que sempre deu resultado, que sempre deu certo, e com estratégias assim, que você não vai gastar muito dinheiro, que você, sabe, tem, e com muito resultado, com muito retorno. Então, às vezes também, não é só aparecer online, o medo da imagem, o medo de falar, o medo, eu não sei produzir conteúdo, mas nem sempre a gente precisa produzir conteúdo para vender o nosso serviço. Então, isso tudo eu trago dentro da mentoria, várias estratégias de vendas para que o profissional realmente encontre aquilo que ele mais se sente confortável. Claro que tem os profissionais que vão realmente se destacar online e vão, né, e tudo mais, mas eu mesmo falo, eu reconstruí, por exemplo, o meu Instagram do consultório, né? E tem lá 400 seguidores, mas a minha agenda não deixa de estar lotada, não deixa de estar valorizada. Por quê? Porque o meu foco não está ali, está no offline. Então, cada profissional tem a sua maneira de encontrar o jeito certo de vender. E é legal que essa mentoria ela vai trazer essa clareza. Exato. Porque muitos profissionais não sabem qual que eu faço, como que eu gosto de fazer. E aí, tu tendo os tópicos, volto de novo nos tópicos, e passando por cada um deles, tu vai ter clareza e vai entender
qual é a forma que faz sentido para ti, para aquele profissional. E também assim, ó, Mari, essa palavra é muito verdadeira, clareza. Porque a maioria hoje se encontra no que eu chamo que é assim, no limbo da indústria, sabe? No efeito manada. Onde está, e agora é o profissional da harmonização facial. Então vai todo mundo para o Botox, depois vai todo mundo para o ácido hialurônico, vai todo mundo... Tá, mas e você? Aonde você se encontra? Aonde você gosta de trabalhar? Onde você... É ali que está o teu dinheiro. É ali que está a tua agenda próspera, sabe? Então, às vezes, a gente fica também só indo na manada. Então tem que comprar um novo equipamento. Aí a profissional vai lá, se endivida, faz, sabe, um financiamento para comprar um equipamento caríssimo. Aí dá aquele pico de fluxo de pacientes, daqui a pouco volta de novo, né? Então, a gente brinca que a área da saúde, ela vive em picos e vales. Então, o profissional, ele está sempre assim, ó, no pico ou no vale. No pico ou no vale. E daí... como ter a constância da agenda, como ter a constância do fluxo financeiro também desse negócio, porque eu falo, precisamos encarar que somos empresários da área da saúde, né? Não só profissionais da saúde, a gente também precisa ganhar dinheiro, viver do que a gente faz e ter saúde, né? Saúde financeira, saúde próspera nesse negócio, para que a gente viva longos anos atuando na frente daquilo que a gente gosta de fazer. E a tua mentoria, pelo que a gente vem conversando, me mostra a possibilidade desses profissionais se encontrarem. Verdade. Porque a gente encontra muitos profissionais perdidos, com boa formação. Perfeito. Com técnicas, com habilidades, bons profissionais, mas despreparados para venda, despreparados para o digital, despreparados para o offline e sem saber o que fazer. Exato. Poxa, mas eu fiz uma formação boa, paguei caro, passei numa universidade federal, vários cenários, e empacados. Mari, sabe o que é pior? É você ver profissionais que são incríveis tecnicamente, que não estão conseguindo ir adiante na sua carreira, e profissionais que estão recém-chegados, com quase nada de bagagem, e criando monstruosidades, né, assim, digital, e criando posicionamento e ganhando muito mais dinheiro do que aquele profissional que é muito mais rico tecnicamente do que, às vezes, aquele que é recém-formado. Só que aquele recém-formado, ele também está trabalhando frentes que esse aqui não quer atuar, né, não quer desenvolver, não quer crescer, não quer olhar. E sim, a gente precisa. Hoje em dia, no mundo de um oceano vermelho de profissionais atuando sempre na mesma área, a gente precisa encontrar o nosso oceano azul, né? Adorei. Uhum. Obrigada, Obrigada por trazer eu. essas informações, por dividir conosco. E até a próxima. Até a próxima, Mari. Burnout materno. Esse assunto, óbvio, que a nossa psiquiatra vai nos ajudar a compreender. Fábio, bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Um prazer estar aqui. Muito bom te receber e aprender tanto com você. E agora esse tema, burnout materno. O que a gente precisa saber sobre? Então, né, o burnout tem sido muito falado porque está em alta nas empresas, com os profissionais liberais ou profissionais contratados, enfim, que é a exaustão profissional, a exaustão laboral. A gente está trazendo esse termo agora também para o mundo da perinatalidade, porque ele tem atingido também as mães, os pais, né? Por causa da sobrecarga, Mari, né? Não está fácil realmente ser mãe neste mundo exigente, na nossa autoexigência também, né? Não é só a sociedade que coloca padrões altos aí para as mães seguirem, tem a própria mãe, a própria mulher que se prepara para ser a melhor mãe possível, a melhor mãe do mundo, a perfeita, né? Então, esses padrões de autoexigência estão muito associados a essa síndrome de exaustão materna, porque são mulheres que querem atingir algo parecido com a perfeição na sua maternidade, né? Então, é bebê que mama no peito exclusivamente, é não ter telas, é a alimentação mais saudável possível, é tudo feito em casa. Depois essa mãe tem que voltar para o mercado de trabalho, então tem toda essa pressão dela de conseguir associar o cuidado do filho, ser uma mãe presente, com qualidade, e ainda seguir trabalhando suas 8 horas por dia, também com qualidade, atingindo metas, concentrada.
E essa mãe que muitas vezes acorda na madrugada, né, que faz jornada dupla de trabalho e ainda às vezes tem que se preocupar com foi comprado fralda, foi visto o que precisa para a alimentação desse bebê, enfim, é tanta coisa que essa mãe tem que pensar que a exaustão ela chega, né? É quase inevitável. Então o que eu mais vejo assim no consultório são mulheres que se cobram demais, que realmente são mães ótimas, né? Com certeza essa criança está muito bem cuidada, mas a gente não pode esquecer que um filho feliz é uma mãe feliz. Então, para um filho estar bem, essa mãe também precisa estar bem, né? Não adianta só ela estar fazendo cheque em todos os deveres. E ela está conseguindo se cuidar, ela está conseguindo ter o seu tempo de descanso, fazer algo que seja só para o prazer dela, porque senão daqui a pouco a gente tem uma mãe adoecida, uma mãe exausta, e aí essa mãe acaba ficando mais irritada com esse bebê, acaba não conseguindo ser a mãe que ela gostaria de ser, aí ela é atingida pela culpa. E aí a culpa ainda agrava mais os sintomas e daqui a pouco a gente tem uma mãe deprimida, né, Mari? Então, eu acho que a gente precisa se atentar com esse excesso de cobranças de todos os lados, inclusive de dentro, né, para que a gente consiga preservar um pouco mais essa mulher, essa mãe, e ela se preservar também, para não adoecer, para poder ter uma maternidade mais saudável. Tudo isso que você falou faz muito sentido. Nós nos cobramos mesmo e isso vem adoecendo as mulheres, as mães. Mas eu acho que para que isso não aconteça, a gente precisa ter esse conhecimento e, às vezes, um acompanhamento, né, Fábio? É importante, Mari, assim, ó, a gente vê que as causas assim de burnout materno, que é essa síndrome do esgotamento, da exaustão, estão muito relacionadas com uma sobrecarga que muitas vezes ela poderia estar sendo melhor dividida, melhor distribuída, né? Então, eu acho que uma mãe, uma família, quando pensa em ter filhos, em engravidar, é importante já ir negociando, já ir organizando toda essa estrutura da casa, da família, das tarefas, né? Então, se é com companheiro, se vai ser mãe solo, mas precisa ter ajuda, precisa ter suporte, ela tem que ter rede de apoio. Isso que a gente tanto fala da rede de apoio, assim, não é porque é tão legal ter alguém, uma vovó por perto, não, é essencial. Essa mãe vai precisar de ajuda. Então, assim, organiza isso. Não pense sempre que vai dar tudo certo, né? Que às vezes as mães, como romantizam muito a maternidade, idealiza que sempre com o seu bebê, com a sua casa, na sua família, sempre vai ser o melhor possível. Que bom, né? É bom a gente criar essas expectativas. Mas se prepare para uma realidade que às vezes pode ser de uma criança que chora um pouco mais, que tem alguma dificuldade a mais. Então, crie um ambiente assim já pensando nessa estrutura de ajuda, de divisão de tarefas, né, para não ficar tudo em cima dessa mãe. Fábio, quando a gente pensa nesse diagnóstico, o que vem pela frente? Tratamento, o que a gente faz com essa família? Uhum. O burnout ainda não é considerado um diagnóstico na perinatalidade. Então, o burnout materno está sendo visto mais como uma condição que pode levar a um adoecimento. Então, essa mãe ela já está mais afastada afetivamente da criança quando ela chega, às vezes, para o tratamento, de tão cansada, de tão exausta. Então, essa mulher acaba se isolando, muitas vezes, nos seus sentimentos, afetivamente, na sua irritabilidade, nas explosões de raiva, que muitas vezes são voltadas ao companheiro ou no próprio trabalho, sem paciência. Em casa, ela não consegue mais ter aquele afeto tão carinhoso com o bebê, muitas vezes. Não quer dizer que vai ser agressiva, mas ela não consegue mais ter uma conexão tão forte, porque é como se aquele bebê fosse um peso também a mais, né? Exige tanto cuidado, exige tanta dedicação, que ela acaba sentindo como um grande peso. E aí ela sente culpa por esses sentimentos, né? Então, tudo isso faz parte do quadro que a gente fala dessa condição do burnout, né? Muitas vezes a gente já precisa tratar com medicação nesse momento, porque já está entrando numa depressão, em sintomas mais depressivos, mais incapacitantes, aí com ideias muito críticas a respeito de si,
ideias de culpa, pensamentos muito negativos, às vezes em relação à própria vida, às vezes em relação à maternidade. Poxa, eu sonhei tanto em ser mãe e agora eu estou me sentindo aqui infeliz, não consigo aproveitar meu bebê, só sinto cansaço e exaustão, né? Então, às vezes, a gente já precisa medicar. Outras vezes, a gente pode encaminhar para uma psicoterapia, orientar sobre essa reestruturação familiar, reestruturação da rede de apoio, né? E fazendo essa orientação que pode dar esse alívio dessa exaustão para essa mãe. Sensacional. Como é importante, Fábio, a gente ter conhecimento e a gente saber também, não só a própria mãe, mas os familiares, ficarem atentos aos sinais e às mudanças e ajudarem nessa condução, né? Exatamente. Eu estudo um pouco da psicanálise também, assim, dessa parte perinatal, e a gente vê a importância do companheiro ou da pessoa que está junto dessa mãe, dessa principal cuidadora, nesse cuidado da pessoa. Então, assim, muitas vezes o marido diz assim, eu não sou nada nessa relação, o bebê só quer saber da mãe, é só os dois, ela que amamenta, ela que está grudada com ele. Esse pai pode cuidar dessa mãe, ele pode diminuir essa carga, esse peso que tem em cima dela, fazendo as coisas de casa, organizando, enfim, um conforto para ela, sendo o cuidador dela, né? Ele já vai estar diminuindo essa carga, esse peso que tem em cima da mãe. Então, é bem importante que as pessoas que estão na volta não só fiquem atentos aos sinais, mas já previnam que essa mulher entre num quadro de exaustão, né? Já vão organizando o externo, o ambiente, para que não fique tudo em cima dessa mãe, né? Perfeito, sensacional, adorei. Muito obrigada por vir aqui também, compartilhar Mari. tanto conhecimento conosco. Obrigada, é um E prazer. até a próxima. Até. Você quer aprender a inserir o inglês na sua rotina com as crianças? Então, você vai aprender agora com a Evelyn, que é especialista nesse assunto. Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Muito obrigada, é muito bom estar aqui de novo. Muito bom te receber e falar sobre esse tema excelente. E agora eu quero que tu compartilhe conosco dicas de como que a gente pode inserir esse idioma super importante na rotina com as crianças aí. Desde que idade a gente já pode ir falando I love you? Esse você pode falar desde a barriga. Certo, vamos pensar então. Eu digo que a partir do momento em que você tem uma rotina com a criança, você já pode inserir o inglês, mesmo que você não fale inglês. Essa é que é o pulo do gato, né? Como fala meu filho, the jump of the cat, ele fala. Por quê? Porque a rotina nada mais é do que aquela coisa que você vai fazer todos os dias. Então, se a criança vai ter esse contato com o inglês todos os dias, vai facilitar muito para você, para ela, e você acaba aprendendo junto, né? Então, eu digo assim, se você tem uma rotina do sono, você pode botar o good night baby, I love you, como você disse. Você pode investir em livrinhos, que às vezes, né, são livrinhos fáceis, livrinhos que a criança vai se familiarizar com os bonequinhos e com as coisas assim, desde do momento em que você achar assim, estou pronta para começar, a criança vai estar pronta. Então, eu comecei a inserir a educação bilíngue dentro da minha casa com o meu filho, Noah, de 6 anos hoje, quando ele tinha uns 6, 7 meses, e eu já achei tarde. Com a minha filha foi desde que ela nasceu. Ela com 10 meses, eu já falava assim, give the baby to mommy. Ela me dava o bico dela. Eu falava assim, Liz, let's close the book. Ela fechava o livro, get the book. Ela pegava o livro e ela tinha 10 meses. Nem andava e já entendia tudo que eu falava em inglês. Por quê? Porque eu inseri a rotina bilíngue muito cedo. Então, existem coisas simples do dia a dia que tu pode fazer com a criança que vai fazer com que o cérebro comece a liberar o caminho para essa segunda língua. Por exemplo, o brush your teeth. Tu vai estar ali escovando os dentinhos e aí você vai falar assim, let's brush your teeth, get your brush, né? E aí tu vai fazer o brush. Tu não precisa decorar, tu não precisa ser fluente na língua para falar o get your brush e mostrar uma escova. Ou então palavras, me fala aí, cita para mim aí 2 palavras que tu conhece em inglês aleatórias, pode ser qualquer palavra que tu conhece em inglês, que tu tenha Hello. Tá, objetos, vamos lá. Aí tá dificultando a vida. Uma bola, tu sabe como é que é bola? Ball. E um livro. Book. Então, tu vai falar pra filha, ai, filha, vamos lá pegar um book. Tu entende que tu não é fluente, você não vai saber falar a frase inteira em inglês. Mas você sabe que aquilo ali é um book. Então, tu vai olhar pra ela e falar, ai, vamos ler um book? Ela já vai falar,
Book. Ok, mamãe tá ficando maluca. Mas ela vai ver que você vai falar todos os dias isso, então ela vai entender e vai associar. Dentro dessa faixa etária, a gente trabalha muito com associação. Então, ela vai ver você pegando o book e falando book, ela vai entender que aquilo ali é um book. Então, ok, já temos uma palavra no vocabulário. Vamos jogar ball. No início, vai parecer meio chato. Vai ficar meio, gente, como é que eu vou confundir a cabeça da criança? Gente, não vai. Tem crianças aí que aprendem 3, 4 idiomas na rotina, porque o pai é alemão, a mãe é brasileira, a escola fala italiano e na matéria do italiano tem inglês. Na escola italiana tem inglês. E se essas crianças conseguem, a nossa criança vai conseguir também, entendeu? Não existe essa diferenciação. Então, se você sabe que isso aqui é uma water, quando você vai falar, filha, vamos tomar um pouquinho de water? Vamos jogar bola. Vamos jogar um pouquinho de bola? Tu vai inserindo palavras mesmo que soltas na rotina, mas isso no final, num contexto final, são quantas palavras tu consegue ensinar por semana? Os pais têm muito medo de inserir uma palavra achando que, mas é só uma palavrinha. Gente, uma palavrinha por dia no final de semana são 5 palavras, 7 palavras, se tu faz no final de semana e aí no final do mês. Entendeu? Então, eu acho que eu acho que a dificuldade dos pais hoje é entender que você não precisa ser fluente no inglês. Se você... E o que te custa ir ali pesquisar? A criança gosta muito de brincar com a boneca. Como fala boneca em inglês? Hoje em dia, gente, temos o Google Tradutor, nós temos, inteligência artificial, ChatGPT. Como que eu falo boneca em inglês? Doll. Filha, que linda sua doll. Não temos mais desculpa hoje para não inserir o inglês na vida das crianças, entendeu? Ou tu é muito preguiçoso, né? Ou você realmente não quer. Então, eu digo que as desculpas, elas existem. Então, aí, para quem quiser. Então, quem não quer, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Bem isso. Então, acho que para inserir a rotina da criança, tu não precisa ser fluente. Tu apenas precisa ter a força de vontade de apresentar uma palavrinha por dia. E, afinal, dá tudo certo. E me conta, para aquela família que quer mais do que essas palavrinhas por dia na rotina, que quer realmente que a criança mergulhe, aprenda, enfim, como que faz para ter o teu serviço, né? Como que tu monta esse plano? É 1 hora semanal? Depende, tu vai em casa? Sim. Como que a gente te acha na internet? Fala tudo para nós. Gente, então hoje a gente é a Pequeno Bilíngue, né? Nós temos nosso Instagram, Pequeno Bilíngue Floripa. Então, quem quiser conhecer um pouco do trabalho também pode estar seguindo ali. A gente tenta postar, eu e as outras profs, a gente tenta postar bastante coisa ali. Mas é aquela coisa, a gente tem muito aluno, então a gente acaba postando um pouquinho a gente esquece. Mas ali dá para ter uma ideia de como que a gente trabalha. Então, a criança não vai ficar sentada ali olhando tu escrever num quadro. A gente vai trabalhar o water com uma bacia de água e a criança mexendo na água. Então, a gente vai trabalhar animals com os bichinhos ali, elas tendo que fazer o que é pet, o que é wild animals, o que são farm animals. Então, ela vai estar fazendo tudo brincando, né? A gente faz... Todos os nossos conteúdos são muito, muito lúdicos para essas crianças. E a gente faz tudo muito personalizado. Então, eu te falo, hoje eu devo ter... De todos os meus alunos, eu devo ter 2 que estão seguindo o mesmo cronograma, porque são do mesmo nível. Os outros todos são aulas personalizadas. Porque eu tenho um que tem 6 anos, mas tem um irmãozinho de 1,5. E aí, meia hora dessa aula dele, eles fazem juntos. Então, ele faz 1 hora sozinho e meia hora juntos. Não tem como eu pegar uma aula universal e dar para todos os meus alunos. Então, é tudo muito personalizado. Eu foco muito nessa questão de quais são as facilidades que a criança tem. Quais são as dificuldades que a criança tem. Então, a gente monta um plano de aula, né? Baseado nisso. Eu tenho crianças que fazem 2 horas semanais, tenho crianças que fazem 3, tenho crianças que fazem aula, tem o Pedro, ele está fazendo 4 horas semanais, porque eles vão embora para os Estados Unidos. Então, ele faz as aulas comigo 2 vezes na semana, e as outras 2 aulas eu passo atividades para os pais aplicarem em casa. Então, é tudo muito moldado conforme o que a família precisa e a disponibilidade também, né, da família e o que eles querem para a criança. Que legal. E as aulas sempre muito divertidas, sempre muito diferentes, né? Do que o básico que a gente vê, assim, num curso mesmo, né? A criança, ela não vai conseguir aprender alguma coisa parada, assim, tendo um contato tão esporádico, né? Então, a gente diz que o cérebro, ele se abre, ele se ilumina quando ele vê uma coisa diferente. Então, é sempre muita brincadeira, é sempre muita cor, é sempre muito visual, né? Ai, bati. Sempre muito visual. Então, a criança, ela acaba se animando a fazer a aula.
Então eu chego para dar aula, hoje eu até falei, vou ter que postar esse vídeo, eu chego para dar aula, as crianças vêm, elas me derrubam no chão. Ai, que legal. Porque elas esperam a semana inteira por essa aula. Eu tenho uma turminha que faz aula terça e quinta comigo, 1h30. Terças, 1h30 na quintas. Eu chego lá, eles pulam no meu colo, eles me derrubam. Então, vira uma coisa de acolhimento para eles também, né? E é assim que a gente trabalha. Que maravilha. Imagina aprender inglês dessa forma. Ter as crianças falando fluentemente em casa um idioma que às vezes a gente não domina e acha que é difícil. As crianças nos mostrando que é super possível quando a gente encontra uma profissional capacitada e que ama o que faz. Eu amei. De verdade. Muito bom aprender com você e falar um pouquinho sobre o que você faz, que é nítido o quanto você ama. O olhinho brilha, né? Brilha mesmo. Que legal. Obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima.